Pois é, gente. Os professores que estão nos acompanhando aqui têm nas mãos esse grande desafio, mas também essa grande oportunidade, né? E para enriquecer mais essa nossa conversa aqui ainda, nós convidamos 2 professores que estão utilizando o material do programa Ciência e Sapiência em suas escolas, para trazerem um pouquinho também do testemunho e da forma como eles têm utilizado esse material para preparar esses jovens, né, para a universidade. O primeiro é o professor Bruno Nascimento, da Escola Cidade Viva de João Pessoa, na Paraíba. Já é o 2º ano que ele utiliza esse material, ele é o professor dessa disciplina e conduz, né, os alunos através desse material, trabalhando essas questões, e ele vai compartilhar com a gente um pouquinho do seu testemunho, de como ele incorporou esses materiais, os volumes, e um pouco de como ele percebe que esse material tem contribuído para preparar esses jovens também para a universidade. Eu queria começar dando boa noite, né? E me apresentando rapidamente, porque o meu objetivo aqui é falar sobre minha experiência na aplicação desse material aqui, tá? Do Ciência e Sapiência. Rapidamente, eu queria me apresentar rapidamente a escola que eu aplico esse material, falar um pouco do contexto, né? De como é que a gente faz a aplicação desse material, para vocês entenderem aí, tá? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou professor de filosofia de uma importante escola aqui da Paraíba, a Escola Internacional Cidade Viva, que ela é uma escola de referência aqui na nossa região. Ela é uma escola cristã. Sou também professor da Faculdade Internacional Cidade Viva, do curso de Teologia, na disciplina de Filosofia da Religião. E minha formação é em filosofia, né? Tenho minha licenciatura em filosofia pela Universidade Católica de Brasília e tenho meu doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E sou professor de filosofia desde lá no Cidade Viva, desde 2018, mais ou menos, tá? E assim, falando um pouco da minha experiência, quem é professor de filosofia aí vai concordar comigo no que eu vou falar agora, tá? Você tem aquela aula de filosofia, que é uma vez por semana, 45 minutos ou 50 minutos, depende aí do tempo da aula. Você tem um conteúdo para cumprir, né? E filosofia é aquela disciplina que ela toca em questões importantes relativas à ética, relativas à política, relativas a questões metafísicas, por exemplo, se Deus existe, ou então questões de teoria do conhecimento, por exemplo, como é que se dá as relações entre ciência e religião. Nas aulas, geralmente, essas são questões que são tratadas em aula, né? Então a gente expõe ali o pensamento de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Platão, Aristóteles, Descartes, como foi que deu uma virada ali no iluminismo e por aí vai. E os alunos traziam muitas questões para a sala de aula. Por quê? Porque os alunos eles estão muito conectados, eles estão significativamente ligados. Então existe meio que como se fosse uma respiração, um certo imaginário que perpassa os alunos sobre várias coisas que envolvem fé, ciência, espiritualidade. Os alunos são informados e formados muito sobre isso na internet. Os alunos estão muito ligados em TikTok, estão muito ligados em podcast, estão muito ligados em seriados que lidam e que abordam essas questões, né? Quantas vezes já teve alunos, professor, o senhor já viu o Pequeno Sheldon? Eu ainda não vi essa série, mas eles dizem que traz questões sobre relações que envolvem a existência de Deus, fé, razão, etc. Tá? Então, assim, as aulas de filosofia, geralmente, dado o tempo que a gente tem e o conteúdo que precisa cumprir, é um desafio ainda lidar com essas questões. Por isso que, quando surgiu a oportunidade de primeiro ter a possibilidade de um itinerário formativo para você aprofundar determinadas coisas que não era possível ter esse aprofundamento, e depois, quando especificamente a minha coordenadora veio falar comigo para a gente ter um itinerário formativo para ver a possibilidade de aplicar esse material, eu fiquei muito empolgado, porque eu sabia que aquelas questões que os alunos traziam em sala de aula, a gente poderia explorar de forma bem melhor, né? De forma bem mais aprofundada,
aprofundar mais e melhor agora no itinerário, tá? No itinerário formativo. Então, como eu disse para vocês, os alunos estão muito conectados. Lá no Cidade Viva, a gente aplica esse material nas quintas-feiras à tarde. Cidade Viva é uma escola que funciona em tempo integral. Então, nas quintas-feiras, tem ali um momento, uma aula, que a gente separa, 45 minutos, para aplicar no primeiro ano, uma turma, e no segundo e terceiro ano, outra turma, tá? A gente aplica no segundo e terceiro ano, porque ano passado a gente aplicou o mesmo material quando eles eram primeiro e segundo, a gente não aplicou no terceiro. Aí esse ano a gente juntou segundo e terceiro porque eles já viram o material do ano passado e com eles a gente dá uma continuidade e tem a turma do primeiro ano que está entrando agora, que está vendo esse material agora, né? Tem sido muito enriquecedor. Tenho depoimentos dos meus alunos, por exemplo, eu tenho uma aluna que, a Laís, que ela diz, eu fico esperando a quinta-feira de tarde para assistir o itinerário, para a gente acompanhar o itinerário. E por que ela diz isso, né? Porque geralmente o material do Ciência e Sapiência, ele dá a oportunidade da gente explorar com mais profundidade justamente aqueles tópicos que os alunos veem e que, de alguma forma, como eu disse, os alunos eles são meio que formados pela internet. Então, nisso, eles trazem muitas questões. Meus alunos, eles acompanham, estão ali ligados nos debates que acontecem em podcast ou em debates que acontecem nas redes sociais. Os alunos estão ligados nesse tipo de coisa. E eles trazem esse tipo de coisa para a sala de aula, esse tipo de debate. E qual é o lugar por excelência em que a gente está debatendo essas questões? É no itinerário. Na minha experiência específica, como é que funciona a aplicação do itinerário? Geralmente, eu transformo numa aula tradicional, que acaba não virando uma aula tradicional, ou seja, tem um tópico, né? Você tem aqui os capítulos que são muito interessantes. Por exemplo, uma aula que os alunos gostaram muito foi a terceira, né? O que é conhecimento? Sempre os alunos gostam dessa aula onde tem ali uma distinção entre a diferença entre conhecimento e mera crença verdadeira, conhecimento e acertar por sorte. Quando é que a gente pode dizer que eu sei ou eu conheço? Aí geralmente é levantado a questão. Então, será que é possível dizer eu sei que Deus existe? Ou Deus é só um palpite? Ou é só uma crença que a gente está apostando que existe? Esse é o tipo de discussão que os alunos trazem.